Ela mora nos Estados Unidos há 24 anos e ela foi curada de câncer. Eu converso com a escritora, empresária, pastora internacional de missões, Cleide Ostroff. Não é isso, Cleide? É isso mesmo. Uma alegria recebê-la no programa Desafios. É, o prazer é todo meu, ele. Ô, Cleide, vamos te falar um pouco desse impacto que você viveu aí, porque você teve uma experiência de cura de câncer, não é isso? É, eu perdi um, ganhei outros. Então, mas você está há 24 anos nos Estados Unidos, empresária, você atua em qual área lá? Eu tenho uma companhia de limpeza, Brasília Super Clean, exato. E também pastora internacional de missões. Exatamente. Você, além dos Estados Unidos, você viaja pelo mundo? Viajo pelo mundo. Tá certo. E escritora, você trouxe inclusive 2 exemplares para gente, 2 obras. Como nasceu a escritora na vida da Cleide? Foi um desafio, né? Eu tive que perder para eu poder ganhar. Meu esposo deu um câncer no cérebro, e então eu comecei a escrever, porque Estados Unidos, diferente do que todo mundo pensa, que lá é fácil, que as pessoas têm facilidade de fazer visita, na realidade não tem. Então eu comecei a escrever dentro dos hospitais, eu comecei a escrever tudo que eu passei, estava passando naquele momento. Então nasceu Fé em Chamas. Quantos anos atrás você começou a escrever Fé em Chamas? Há 8 anos atrás, eu creio. Então, mas por que Fé em Chamas? Porque eu tive que ter muita fé. E o Senhor me deu o título, a sua fé como chama, ela tem que queimar, tem que arder como a sarça no deserto. Então eu comecei a escrever, inclusive eu trouxe esse exemplar para você. Nossa, obrigado, mas é lindo demais, viu? Fé em Chamas. E esse sobrenome, ô Cleide, fala aí, Ostroff? Esse daí é porque eu casei, né, com um americano e o nome dele é Ostroff. Depois que eu fiquei viúva, né, e eu casei novamente e adotei esse nome. Então, e esse conteúdo aqui de Fé em Chamas, ele fala sobre meu falecido. Sobre o seu falecido. O falecido, que o nome dele era Donald P. Aker, Paul, né, o P. Paul Aker. Então, e o outro livro aqui? Este livro aqui já é para missões. É um devocional de 52 semanas e tem a participação de 26 mulheres de Deus que abraçaram a causa, né? E toda a renda desse devocional vai ser usado para fazer missões na África, onde a gente já está em andamento, construindo uma escola, que é uma igreja que vai ser escola. Deixa eu ver aqui. E esse eu trouxe para você também de presente. É mesmo? Então quer dizer que eu vou ter um devocional agora? Eu espero que você tenha tempo de ler. Não, mas olha, se existe uma coisa que eu gosto, é ler, Cleide. Que bênção. Gosto de ler, gosto de meditar. Estou igual o Josué, em obediência. Medita nessa palavra de noite. E Davi, né? Antes do seu prazer está na lei do Senhor. Exatamente. Mas que livro bacana, menina. Capa dura. Capa dura. Gente, é fantástico o livro. E tem uma coisa bem legal. Tem exercício também. Exato, não, mas tem um QR Code que tem o louvor, cada devocional. Para cada devocional? Exatamente. É igual, por exemplo, tem o QR Code que tem o louvor, você vai colocar o louvor, vai fazer o seu devocional. Que bacana. E ali no fundo, aquele louvor, você medita, lê a palavra. Você vai conhecer minhas músicas, eu amo louvor e adoração. O próximo devocional vai colocar uma música do Henrique. Com certeza, será um prazer. Tempo de evidência, bacana aqui. Então você convidou outras pastoras, sim, outras líderes? Outras líderes, outras mulheres que participaram. Olha, muito obrigado. Você pode ser desse que eu vou ler. Tá certo? Minha esposa também vai gostar muito desse. Com certeza. Amizade sob... Não é sobre, é na medida. Amizade na medida. É, porque é perfeito. Então, é exato. Como foi que você identificou sobre essa questão da amizade na medida? Depois que o Senhor me deu o título, que eu falei, Senhor, por que amizade na medida? Aí o Senhor me disse, porque a amizade comigo, ela tem que ser perfeita. Ela tem que haver reciprocidade. Uma via de mão dupla. Exatamente. É isso? Uma via de mão dupla. E amizade é uma coisa muito séria, né? Séria, que nós queremos tanto, nós exigimos tanto, mas não damos. Muitas vezes nós somos falhos. E você
quando fala de amizade, se a gente for contar assim no dedo, quantos amigos, né? Quantos amigos verdadeiros a gente tem? Poucos. Mas um eu sei. Deus, Ele é o nosso amigo. Agora vamos entrar então no assunto que mais assim, impactou a vida da Cleide, que foi a questão da cura do câncer. Quantos anos tem que você teve essa experiência? 2 anos atrás. 2 anos? E o câncer foi de quê? Eu dei um câncer tiroidiano, só que era um câncer raro. A princípio parecia que não ia ser grande coisa, mas saiu do local e deu para outras áreas para dar metástase. Sim. E é onde Deus disse que me curaria. E Ele curou, eu fiz o tratamento, fui transferida para São Paulo, fiz o tratamento em São Paulo e glória a Deus, eu sou câncer free, não tem câncer mais. E você crê que foi Jesus que te curou? Eu creio não, tenho certeza. Quer dizer que Jesus ainda cura nos nossos dias? Continua sendo o mesmo ontem e será eternamente. Tem muitas pessoas, Cleide, que estão em casa nos assistindo, e essas pessoas, elas não viveram ainda essa experiência do Cristo. Qual a importância dela se voltar para esse Deus, crer que Deus ainda continua operando maravilhas nos nossos dias? O grande problema é que as pessoas estão lá no Atos 1, né? Nós precisamos ir para o Atos 2 ali, receber do Espírito Santo, né? E entender que a gente precisa praticar aquilo que o Senhor nos ensinou, entrando ali no Atos 3, praticando o que Deus nos ensinou no passado, né? E nós somos discípulos de Deus, então a importância de servir o Senhor, de crer no Senhor, é primordial na minha vida. Então, mas quando você fala então de Atos 2, você está falando de 2 etapas, do Atos 1 e do Atos 2. Exato. O que mudou aí? Mudou que a gente não tinha tanta experiência. Ali o Senhor estava reunindo os discípulos que já estavam dispersos, a gente estava sem fé, sem esperança. Então ali o Senhor estava ensinando, eu estou indo embora, o é meu, tá gente? Eu estou indo embora. E o Senhor estava reunindo e dando os últimos detalhes para quando ele fosse para casa do Pai, né? Os irmãos ali ficassem, os discípulos ficassem, porque muitos ficaram despercebidos, mas houve um grupo, 120, que foram e ficaram firmes. Perseveraram em oração. Perseveraram em oração, em comunhão, receberam a porção do Espírito Santo de Deus. E em Atos 3, o primeiro, né, quando João e Pedro, eles vão subir ali à porta do templo. Existia um homem ali que estava na mesma condição que muitos estão em casa hoje. Aquela condição que parece que não vai mudar. Estão paralisados. Estão paralisados. Mas então veio aquele homem e como, né, ele estava ali, veio Pedro e João cheio do Espírito Santo, porque ele já tinha saído da razão. Ele entrou no Pentecoste, já tinha recebido a porção do Espírito Santo e ele foi praticar aquilo que o Senhor já havia ensinado. Então, quando ele passa, o homem diz, me dá uma esmola. Me dá uma esmola. Como de praxe, ele pediu uma esmola, porque ele sempre pedia a esmola. Mas naquele momento, ele disse, Pedro usou o nome de Deus. Então, nós temos um cheque assinado por Jesus. Uma procuração. Um cheque mesmo com fundo, que nós podemos usar o nome de Jesus. Então, Pedro, pela primeira vez, usou o nome de Jesus e funciona. Eu usei o nome de Jesus quando eu tive câncer e funcionou. Então, eu sei, você do outro lado, se você usar o nome de Jesus, vai continuar, você vai prosperar, você vai mudar de vida. Então, eu creio nesse Deus transformador, nesse Deus que faz, porque Ele fez comigo, Ele continua fazendo. Então, nós precisamos agora de praticar aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Porque quando você vai para uma faculdade, chega a hora do estágio, nós precisamos fazer o estágio e nós precisamos passar nele. Nós estamos nos últimos dias e isso é fato. Então, eu estou fazendo medicina.
eu terminei, então agora eu tenho que operar. Eu nunca fiz uma cirurgia na vida, mas eu já vi fazendo. É colocar em prática a Então teoria, agora né? eu vou fazer, por quê? É por isso que Pedro segura na mão deste homem e fala, levanta, porque a igreja precisa de levantar. Existe uma igreja, e quando a igreja está alinhada com Deus, essa igreja está alinhada com Deus, ela pode falar assim, que olha para mim, porque quando Pedro fala, olha para mim, aquele homem já estava olhando, mas Pedro queria falar assim, olha para mim, todos que estavam em volta, olha para mim, porque o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, foi o mesmo Pedro que estava ousado, cheio do Espírito Santo, e disse, olha para mim, levanta. E você falou uma coisa assim, muito interessante sobre a questão do cheque. Do cheque. Sabe que nenhum valor monetário curou aquele paralítico no transcorrer da vida dele. Não. Mas no nome de Jesus, aquele homem foi curado. Foi curado. Então, é o impossível sendo possível, é o infinito de Deus agindo através da gente. Exatamente. E está agindo agora para o nosso telespectador, não é isso? Amém. Eu creio. Eu creio. Ô Cleide, o que o nosso telespectador precisa fazer em casa agora? Ele está assistindo agora, está sentadinho igual a gente aqui. É que isso aqui é a sala de Jesus, entendeu, Cleide? Essa é a sala de Jesus. E eu creio, né, que é confiar no Senhor. É confiar no Senhor. É buscar o Senhor. É deleitar no Senhor, porque Deus, Ele pode mudar a sua vida. Então, mas em casa agora, ele está assistindo a gente. Agora? E agora, o que ele precisa fazer? Gente, para vocês terem esse Jesus, primeiro você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Depois, vamos ajudar na missão, porque um servo verdadeiro, ele também ajuda as outras pessoas. Porque quando eu falo, olha para mim, siga os meus passos, eu estou fazendo algo bom. Eu ajudo 500 pessoas na África. Está aqui o devocional, eu ajudo 500 pessoas na África. Então, eu sou uma serva de Deus e eu posso falar, olha para mim. Por quê? Porque eu olhei para Jesus. Porque eu ando alinhado com Ele. Então, alinha a tua vida também. E aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. Seu único Salvador. E eu sei que Ele vai mudar a sua história. E vai quebrar todos os desafios. Cleide, eu quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Parabéns, viu, por você ter aceitado esse desafio de pastorear. É escritora, é empresária e, inclusive, quero aproveitar agora no encerramento. Para você que está em casa, olha só, quando você compra um exemplar desse livro, Amizade na Medida. Exatamente. Você está ajudando as pessoas lá na África. Você não pode ir, mas você pode ajudar. Inclusive, as informações da Cleide estão no vídeo para você entrar em contato. E quando você compra, sabe, essas obras, você está ajudando a fazer missões. Nós, do Programa Desafios, estamos aqui apoiando, apresentando para você, sabe, não somente a história de transformação de vida da Cleide, o poder de Deus que a curou, mas também as ações de Deus através da vida dela para abençoar os menos favorecidos. Cleide, mais uma vez, foi uma alegria recebê-lo na nossa casa. O prazer foi meu. Deus te abençoe. Deus abençoe você também. Para você que está em casa, esse bate-papo simples, mas direto, você pode continuar tentando sem Deus. É uma escolha que a gente tem. Mas, se você abrir o seu coração, Jesus falou, se você ouvir, abrir, eu entrarei. Ele é educado. Cearei com ele, com você, e ele comigo. Mas para isso, você precisa abrir mão do seu eu e permitir Deus ressignificar a sua história. E não somente a sua, viu? Mas de toda a sua família. Desafios, volta já.